Fala que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Você que está mais um dia comigo na oração das 18 horas, a oração do fortalecimento. Independente qual seja o horário que você esteja vendo esse vídeo, que a graça, a paz do Senhor Jesus possa repousar sobre a sua casa, sobre a sua família. A Bíblia diz que de todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Essa palavra está lá em Josué, capítulo de número 21, versículo 45. Eu quero já dizer para você que todas as promessas que o Senhor fez para a sua vida, elas não falharam. Deus não se esqueceu daquilo que Ele tem dito para você. Mas tudo se cumprirá no momento e na hora certa de Deus. Então você que está agora na sua casa, você que está no transporte público, você que está no seu carro, você que se encontra agora com um fone de ouvido, me ouvindo através do seu aparelho celular, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor venha derramar a paz, a graça, o entendimento, a sabedoria sobre a sua vida, a fim de que você possa sorrir mais uma vez, a fim de que você venha entender que os planos do Senhor para a sua vida, jamais ninguém pode impedir aquilo que Deus irá fazer sobre você. É uma grande alegria poder estar com você, poder de alguma forma te ajudar a chegar até o coração de Jesus, poder de alguma forma fazer com que a unção, a graça, a paz que excede todo o entendimento, que você se sinta feliz, que você se sinta motivado em Deus, que você venha se fortalecer. Esse é o desejo do meu coração. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Lucas Guilherme. Você quer saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho? Siga-nos nas redes sociais, tá aí nessa foto, nesse banner que você está vendo. Se você tem um pedido de oração também, por algo específico, por uma pessoa, você precisa de um atendimento, me chama. Vai ser um prazer fazer com que a sabedoria do Senhor possa repousar sobre a sua vida. A Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 5, que certa feita Jesus estava num lugar próximo ao lago de Genesaré. É interessante, a palavra vai dizer que aquela multidão que estava ali para ouvir o que Jesus tinha para falar, para pregar, para ensinar, a multidão era tanta que as pessoas apertavam, espremia Jesus. A Bíblia vai dizer que então Jesus, próximo da praia, ele chega próximo a alguns pescadores, ele chega num barco, a Bíblia diz que o barco de Simão Pedro, e ele decide pedir aquele barco emprestado para que ele pudesse pregar, para que as pessoas pudessem ouvi-lo de uma maneira melhor. É interessante que Jesus pede para que Pedro afastasse o barco um pouco da praia, para que ali ele pudesse ensinar as pessoas. A Bíblia diz que então Pedro afasta o barco e Jesus começa a pregar. Só que o que muita gente não esperava e não sabia, que é justamente o barco que Jesus escolheu para entrar, é justamente o barco de alguém que tinha vivido uma das maiores frustrações na sua vida. O barco que Jesus escolheu para entrar e pregar era de alguém que já estava decidido a desistir, decidido a parar, decidido a abandonar aquilo que ele fazia. Interessante que Pedro havia passado uma noite inteira sem pescar nada. Pedro havia passado a madrugada toda sendo frustrado, sendo oprimido, com vontade de desistir. O que me chama a atenção é que a palavra de Deus é bem clara quando diz que, tendo ele tentado pescar a noite toda, não conseguiu, porque mesmo com a frustração, ele estava ali tentando uma vida melhor, tentando fazer aquilo que ele sabia fazer. Afinal, aquela região, aquele lugar, era um lugar de pessoas que eram do comércio marítimo, eram pescadores, sabiam o que estavam fazendo. Mas por conta de uma noite frustrada, por conta de uma noite decepcionante, por conta de um período de tempo que serviu como um início, serviu como um basta, um ponto final para que ele pudesse já se permitir desistir. Talvez você se encontre agora como Simão Pedro, talvez você tenha passado dias difíceis, talvez você tenha se encontrado em um ambiente de dor, a qual você já disse, não, eu não vou conseguir, eu quero parar, para mim já não faz mais sentido, para mim já não tem mais solução. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje
Você não está aqui por acaso. Você não está escutando essa oração. Talvez alguém te encaminhou esse link de oração e Deus está falando com você agora, dizendo que é justamente no seu barco que Ele decidiu entrar hoje. É justamente na sua casa que Jesus decidiu entrar e te fazer companhia nesse momento. Talvez as pessoas tenham te decepcionado. Talvez as dificuldades do seu dia a dia tenham frustrado você, feito com que você tivesse o sentimento de querer desistir. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor, o Deus que morreu naquela cruz para te salvar, para entender o que você passa, para entender que mesmo no limite você ainda pode ter os melhores dias da sua vida. Hoje Jesus decidiu entrar no seu barco, entrar na sua vida, fazer o que jamais ninguém fez por você. Talvez você esteja com o coração amargurado, mas a palavra de Deus diz em Ezequiel 36 que Ele dará um coração novo e um espírito novo, um coração aquebrantado, um coração cheio de alegria para você. Eu vim dizer para você que ainda não é o fim, que ainda não terminou, que a história da sua vida ainda não acabou, que Deus tem um projeto maravilhoso, Deus tem um propósito em meio a essa dificuldade. A Bíblia então diz que Jesus acaba de pregar. Quando Jesus acaba a sua pregação, a sua ministração, Jesus ele volta para o mesmo pescador que emprestou aquele barco para ele, que cedeu aquele instrumento de trabalho mesmo depois de uma noite frustrante. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus se aproxima daquele homem, ele já está lavando as suas redes, decidido a parar, decidido a desistir. Eu imagino que talvez na cabeça de Pedro havia tantas coisas, tantas incertezas, tanta dúvida, talvez a ansiedade bateu aquela noite toda na porta do coração de Pedro, e ele disse: eu vou parar porque eu não aguento mais, eu vou parar porque eu não tenho força, eu vou parar porque para mim já não tem mais solução, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, eu não consigo ver uma solução para que eu possa parar de sentir essa frustração. Jesus então vai a ele. Jesus se aproximando-se de Pedro, ele vai dizer: volta ao mar alto e lança a rede novamente. Eu imagino que naquela cabeça de Pedro, por um momento houve um turbilhão de pensamentos. Porque imagina comigo, imagina alguém que passou uma das maiores frustrações da sua vida, que passou uma das maiores decepções acerca da sua jornada. Só que é interessante que na cabeça de Pedro talvez estava assim: como é que esse homem sabe que eu estava no mar? Como é que esse homem sabe que eu estava naquele lugar onde eu fui frustrado? E como é que ele me manda de volta àquele lugar? Afinal, ele não estava aqui a noite toda. Afinal, eu não pude perceber que ele estava aqui. Eu não pude ver a presença dele aqui. Não, ele chegou agora junto com a multidão. O que Pedro não sabia, que Jesus estava com ele desde o começo. O que Pedro não sabia, que os olhos de Deus, de Jesus, estavam olhando para ele naquela noite frustrante, naquela noite decepcionante, naquela noite de dor, de sofrimento, de opressão. Talvez hoje você se encontra em um cenário que você diz assim: Deus poderia ter me permitido não passar por essa dor. Deus podia me livrar de todo esse sofrimento. Deus poderia fazer com que eu não passasse por esse deserto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nesse período de dor, de sofrimento, de deserto, de oscilação, nesse período de tristeza, eu quero dizer para você que Deus estava com você desde o princípio. Ele só estava em silêncio porque Ele sabia que você precisava ouvir o que Ele tinha para falar. Pedro não abandonou enquanto Jesus estava pregando. Quando Jesus estava usando o barco de Pedro, ele decidiu não parar, ele decidiu, mesmo lavando as redes, ele decidiu permanecer naquele local e ouvir o que Jesus tinha para falar. Depois da pregação, Jesus vai a ele. Eu imagino Pedro olhando para ele dizendo: mas como é que você sabia? Como é que você sabe que eu estava no mar? Como é que você sabe que eu estava tentando pescar? Que eu tive uma noite frustrante? Pedro, mesmo não conhecendo o que Jesus representava, quem Jesus era,
Pedro vai nos chamar a atenção porque a palavra que ele libera, aquilo que ele vai dizer, vai nos revelar profundas lições que precisam ser extraídas, exauridas desse texto. A Bíblia vai dizer que Pedro olha para Jesus e disse assim: sobre a tua palavra. Eu passei uma noite toda decepcionado, tentando pescar, mas nada apanhei. Mas sobre isso, sobre a palavra que você me disse, confiando em ti, mesmo sem poder ver com os meus olhos o milagre, confiando naquilo que você me disse, eu vou voltar e vou lançar novamente. Talvez hoje você se encontra em um cenário que você não consegue ver com os seus olhos aquilo que Deus tem preparado para você, que você não consegue enxergar aquilo que o Senhor talvez tem preparado como propósito para a sua vida. Talvez hoje você não consegue enxergar as mãos de Deus para você, mas deixa eu te dizer, não está na nossa, na minha, na sua capacidade de ver com os nossos olhos, de observar com os nossos olhos físicos aquilo que vai acontecer, mas sim em confiar na palavra de Jesus. Hoje você precisa somente confiar naquilo que o Senhor está liberando para a sua vida. E o que o Senhor está dizendo para você é que ainda não há o fim, é que você ainda pode ter um dia de alegria, um dia de sorriso, de felicidade, mesmo após uma noite de frustração. Jesus está dizendo para você: volte para aquele lugar e faça novamente aquilo que te frustrou, aquilo que fez você se decepcionar. Jesus está dizendo: é nesse ambiente de dor, nesse ambiente de sofrimento que eu vou trazer dupla honra para a sua vida, que eu vou trazer alegria, que eu vou trazer fortalecimento para você. O sol vai voltar a brilhar sobre a tua vida, o sol da justiça. Creia no poder de Deus, creia na palavra de Jesus sobre a tua vida. Pedro volta ao mar e lança a rede. A Bíblia diz que houve tanto peixe, mas tanto peixe, tanta prosperidade, tanta resposta de Deus. A palavra vai dizer que Pedro teve que chamar outros barcos, porque ele não dava conta. Tamanha era a provisão de Deus para a vida dele. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida neste fim de tarde. Aquilo que o Senhor vai derramar sobre a tua vida vai ser tão sobrenatural, vai ser tão poderoso, que a bênção não somente alcançará você, mas também alcançará a sua família, alcançará os teus projetos, a tua casa, os teus filhos, as suas filhas, o seu marido, a sua esposa. É isso que Deus tem preparado para você. Só que agora é a hora da decisão, porque Pedro volta ao Senhor. Eu imagino Jesus olhando para ele, conjecturando, claro. Jesus falando assim: viu? Eu disse para você confiar em minha palavra. Eu disse para você lançar a rede no ambiente da frustração. E agora você tem peixe. Agora você tem alegria. Agora você tem prosperidade. Agora você tem resposta. Eu imagino Pedro olhando para ele e falando: sim, Senhor, agora eu posso voltar a sorrir. Afinal, aquilo que eu tanto queria agora está em minhas mãos. Não somente em minhas mãos, mas o meu barco está cheio. Meus amigos estão felizes. Os meus companheiros de trabalho estão fartos. Tamanho milagre que aconteceu. Jesus olhando para ele disse assim: agora, larga tudo isso. Deixa tudo isso para trás e me segue, porque você será pescador de almas. Sabe o que isso quer dizer para a nossa vida? Que Deus ele pode realizar os projetos do seu coração, que Deus ele pode realizar o desejo da sua alma, o desejo da sua mente, aquilo que você tanto quer nesse momento. Deus ele pode te dar. Mas eu preciso falar uma coisa importante para você, que além disso, que você tanto quer, que você tanto pede para Deus, Deus tem preparado algo muito maior para a sua vida. Deus tem chamado você para um propósito muito maior, daquilo que você pode imaginar. Deus te chamou para ser pescador de almas. Porque da mesma forma que você vai vencer, da mesma forma que eu declaro que você é mais que vencedor,
Existem pessoas que nesse exato momento estão com o mesmo problema que um dia você estava. Estão passando pela mesma situação que talvez você estava passando pela situação. E você é a pessoa que Deus quer usar. Só você pode ser usado para auxiliar esse amigo que está passando por um deserto que você já enfrentou. Porque você tem experiência nesse deserto, nessa guerra, nessa luta. Só pode solucionar um problema. Só pode falar da dor, do sofrimento, quem um dia já passou por ele, quem um dia já passou por ela. Deus quer fazer através de você uma obra muito maior daquilo que você imagina. O que Jesus tinha para Pedro era muito mais do que peixe, era muito mais do que aquilo que os olhos dele podiam enxergar. O que Jesus tinha para Pedro era almas. Era algo que vai muito além daquilo que ele tinha como objetivo. Com base nessa palavra, eu quero orar para a sua vida. Quero orar por você, quero orar pela sua família. Para que você entenda que ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança para aquele que está desacreditado, aquele que tem vivido uma frustração, que achou que não ia vencer essa dor, essa enfermidade. Eu queria te convidar nesse momento a fechar os teus olhos, porque agora é o momento de oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, nós oramos agora por cada pessoa, por cada familiar, por cada amigo, cada amiga que está me ouvindo agora através dessa oração. Senhor, quanto tempo que essa pessoa tem passado pela noite de frustração. Talvez aquela noite que Pedro passou, Senhor Jesus, tem sido uma vida inteira na história desse rapaz, dessa mulher. Talvez ele tenha passado uma noite inteira em frustração, triste, sofrendo, com problemas sentimentais, psicológicos e espirituais. Mas nessa tarde, eu te peço que as tuas mãos venham a alcançar essa pessoa agora. Que o Senhor venha, meu Deus, levantar esse ente querido, essa mulher, esse jovem, essa pessoa que se encontra agora no leito de hospital. Que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha fortalecê-lo, que o Senhor, meu Deus, venha derramar as bênçãos sem medidas, para que o Senhor venha fazer, meu Pai, ele entender que ele é amado, que ela é amada, que o Senhor não retirou, que o Senhor não estava longe quando ela decidiu parar, quando ele decidiu desistir. Que o Senhor, meu Deus, não estava com os olhos fechados, com o coração fechado, quando ela colocou o joelho no chão e orou, dizendo: Senhor, eu preciso de mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, me faz entender, me faz sentir o amor. Quantas são das pessoas, meu Deus, que estão agora assistindo, me ouvindo, que estão no leito de hospital. Que o Senhor venha fortalecer a cada um deles, meu Pai. Que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer a paz para todas as pessoas que hoje precisam de paz. Senhor, visita os hospitais, visita, meu Deus, as crianças, meu Pai, que se encontram agora passando por um problema, por uma enfermidade, que estão enfrentando agora um leito de UTI. Meu Deus, vai visitando cada pessoa que se encontra frágil agora na fé, enfraquecida, sem vontade de se levantar, dominada pelo sentimento da depressão, da opressão, sentimento do medo, meu Pai, da ansiedade. Vai tocando, Espírito Santo. A palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, fortalece os meus irmãos, fortalece essa jovem que passou tanta decepção na vida dela, que passou tantas percas, a dor do luto, a dor da decepção. Fortalece ela, Jesus. Faz ela entender que o teu amor é mais forte do que tudo, que o teu amor é mais forte do que todas as coisas, que o propósito que o Senhor tem preparado para ela é muito maior daquilo, Senhor, que um dia as pessoas já apresentaram para ela. Senhor, fortalece os relacionamentos que estão se acabando.
Tua palavra diz que o amor de muitos se esfriariam, mas nem de todos. Tantas portas, meu Deus, que essa pessoa já bateu, tantos lugares que ela... Por isso vai fazendo com que essa pessoa entenda que ela é amada. Por isso vai restaurando a vida dela, vai fortalecendo, Senhor. Vai tomando a vida dela em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Muda essa realidade, muda esse decreto, muda, meu Deus, esse cenário que faz ela ficar enfraquecida, isso que faz ela parar, Senhor Jesus. Muda essa situação. Que o Senhor venha trazer a provisão para aqueles que precisam de uma provisão. Que o Senhor venha abrir as portas para aqueles que precisam de portas abertas. É o que nós clamamos agora. Levanta aquele que está caído. Restaure aquele que está nesse momento com sentimento de aquebrantamento. Que a tua paz venha repousar sobre essa pessoa agora. Que o Senhor venha estabelecer a vida, o ministério. Quantos são das pessoas que um dia já estiveram dentro da igreja e hoje não tem mais força para se levantar novamente? Mas saiba que Deus te chamou para uma chamada. Saiba que Deus tem algo preparado para você. Ei, você que está me escutando, jovem, você, rapaz, está querendo abandonar a fé, abandonar Jesus por conta de coisas que você viu, que você ouviu, que tem entristecido o seu coração. Deus está dizendo para você: não abandona a chamada, não abandona o ministério, não abandona a sua família. Você, marido, que se encontra com vontade de sair dessa casa, abandonar tudo, jogar tudo para o alto, não abandona a sua família. Deus tem um projeto para vocês. É em meio a essa guerra, é em meio a esse momento, a essa noite de frustração, que Deus vai trabalhar de uma maneira sobrenatural para fazer a sua história ser transformada. Que a paz que excede o entendimento repouse sobre você. Seja fortalecido, seja renovado. Sinta agora a alegria entrando dentro de você, o Espírito Santo. Sinta agora a vida de Jesus se aperfeiçoando na sua fraqueza. Salmos 84:11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Que essa palavra possa te alcançar. Que você seja fortalecido nesse dia de hoje. Que o Senhor venha te dar uma semana abençoada. E eu tenho certeza que a vida de Jesus repousa sobre você. Você que pode, diga amém e graças a Deus. Respire fundo, recomece, levanta a sua cabeça, porque a força de Jesus já está dentro de você. Você vai alcançar os seus objetivos. Você pode, através de Jesus, ter vida e vida com abundância. Quero dizer para você que você não é um Zé Ninguém, que talvez as palavras de peso sobre a tua vida caíram por terra neste momento. Jesus acredita em você da mesma maneira que eu acredito. Jesus está dizendo para você: tenta mais uma vez, lança a rede novamente, porque você vai ver que a frustração já não vai fazer mais parte da sua história. Você pode, você consegue, você vai vencer essa situação para a glória do Senhor Jesus. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar. Não esqueça de enviar para as pessoas que você ama, para os seus amigos e para os seus familiares. Se inscreva nesse canal, ative as notificações. E eu tenho certeza que todos os dias
nós vamos estar juntos aqui, orando, buscando a Deus, se fortalecendo, até que Ele volte, até que Ele venha. Deus abençoe a sua família e até amanhã.